Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando sempre informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, 16 de agosto, você confere: militares do 3º BPAT salvam a vida de 2 bebês recém-nascidos em Bento Gonçalves. Eleições municipais. TRE julga amanhã a cassação da chapa Diogo e Amarildo. Esportivo vence o clássico da Polenta e se aproxima do G4 na Série D. E você vai conferir a entrevista da semana, bate-papo que gravamos com o deputado Giovanni Feltz, que esteve recentemente em visita a Bento Gonçalves. São os destaques do jornal TV Com que você confere agora. E a gente abre a edição de hoje do Jornal TV Com dando os parabéns aos soldados Darlan, Matheus, Seger e Jardim, militares lotados junto ao 3º BPAT aqui em Bento Gonçalves. Pois entre a noite da sexta-feira e o final da madrugada do domingo, esses 4 militares com certeza ganharam a definição de anjos da guarda de 2 famílias da capital do vinho. Afinal, foram eles que salvaram a vida de 2 bebês recém-nascidos que se engasgaram com leite materno e, consequentemente, tiveram a respiração obstruída. Na noite da sexta-feira, por volta das 10 horas da noite, o Centro Integrado de Operações do 3º BPAT recebeu o primeiro chamado, entrando em cena os soldados Darlan e Matheus. O caso foi registrado no bairro Santa Helena, onde salvaram a vida do pequeno Anthony, de apenas 19 dias. Já no domingo, por volta das 5 da manhã, foi a vez de entrar em cena a dupla de PMs, Jardim e Seger, os quais estavam de serviço. Logo após a Brigada Militar ser acionada por familiares do pequeno Caleb, com 8 dias de vida, os soldados se deslocaram até a Vila Nova para prontamente socorrer o bebê. Nos 2 casos registrados em pouco mais de 24 horas, os brigadianos colocaram em prática a chamada manobra de Heimlich, que são procedimentos de primeiros socorros, e nas 2 oportunidades obtiveram pleno êxito. No último final de semana foram 2 salvamentos em menos de 24 horas. Eu participei de 2 salvamentos em menos de um mês, então essas ocorrências têm acontecido frequentemente, mas nossos colegas, eu e meus colegas, temos conseguido lograr êxito nesses salvamentos, nesses engasgamentos, e isso é bem importante. A população tem que saber que a polícia é ágil, que vai conseguir chegar no local o mais rápido possível e vai conseguir fazer esse salvamento, que nós temos policiais preparados e sempre prontos aí para qualquer missão que aparecer. Essas ocorrências são sempre lotadas de nervosismo, de estresse, mas nós temos que manter a calma e saber que tem uma vida nas nossas mãos, né? E graças a Deus temos sido abençoados com o êxito, temos conseguido salvar sempre essas crianças. Quando não salvamos no local, conseguimos dar um andamento a isso no hospital, na UPA, e tem sido muito gratificante poder salvar vidas, né? Que além do nosso trabalho de combater o crime, é conseguir salvar vidas. Então, tem sido muito gratificante. A gente tem o retorno da população também, que é sempre nos abraçando, nos parabenizando por essa atuação. E a Brigada Militar está sempre pronta para cumprir essas missões, tanto nas prisões quanto nos salvamentos. Então, podem contar conosco por o que precisar. Então, nada mais importante que parabenizar a estes militares envolvidos. Enquanto a nós, resta imaginar o quão desesperador deve ser para os pais passarem por uma situação como essa. Nessas horas, a gente percebe o poder da empatia e temos que agradecer por ter em nosso meio pessoas como o Jardim, o Darlan, o Seger e o Matheus. Foi prorrogado para o dia 31 de agosto o prazo de inscrições para o alistamento militar obrigatório
para os jovens brasileiros que completam 18 anos durante o ano de 2021 ou de classes anteriores que ainda não se alistaram. Os jovens devem fazer o cadastro preferencialmente pelo site alistamento.eb.mil.br. Caso haja dúvidas quanto ao processo de alistamento online, o mesmo pode ser feito na sede da Junta do Serviço Militar. Aqui em Bento Gonçalves, a Junta do Serviço Militar fica localizada na Rua José Mário Mônaco, 377, em frente ao Hospital Tacchini. O órgão atende pelo telefone 3055-8549. Nesta terça-feira, será julgada no Tribunal Regional Eleitoral a cassação da chapa Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli, vencedora das eleições municipais de 2020. Duas ações de investigação judicial eleitoral serão apreciadas pela Corte, movidas pelas representações dos também candidatos no pleito, Alcindo Gabrielli e Paulo Calef. Se for mantida a decisão da cassação, determinada em primeira instância pela juíza eleitoral Romani Terezinha Dalcin, o afastamento do prefeito e do vice-prefeito da capital do vinho deverá ser imediato, mesmo havendo a possibilidade de um novo recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A chapa Siqueira e Lucatelli é acusada principalmente de usar a máquina pública para um eventual favorecimento na disputa. Um dos argumentos apresentados pelos demais autores da ação foi a constante divulgação no site da Prefeitura de notícias sobre obras e serviços da administração anterior que a nova dupla representava. Em seu despacho à época, a magistrada apontou que tal conduta seria vedada em meio ao período eleitoral e que, por isso, a denúncia era procedente. O ex-prefeito Guilherme Pazin também ficou na mira. A coligação Bento Unido e Forte, liderada por Gabrielli, apresentou recurso requerendo a condenação do então chefe do Executivo à pena da perda dos direitos políticos pelo prazo de até 8 anos. Caso seja confirmada a cassação pelo TRE, quem assumirá provisoriamente o cargo será o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Pascoaloto, e nesse meio tempo deverá ser promovida uma nova eleição municipal. No julgamento, votam todos os 7 membros titulares do Tribunal Regional Eleitoral. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura.
Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A segunda-feira até teve temperaturas um pouco mais baixas nas primeiras horas do dia, o que não seguirá acontecendo ao longo da semana. A partir da quarta-feira, deve haver calor intenso, com máximas acima da média para essa época do ano. E isso se deve a uma massa de ar quente que deve trazer temperaturas na casa dos 30 graus já na quarta-feira, quando o calor será mais sentido em todo o estado. As imagens de satélite deste início de semana mostram o céu carregado no leste do Paraná, onde houve até mesmo queda de granizo nesta segunda-feira. A terça-feira vai ser um dia de tempo firme em grande parte da região e a temperatura deve subir cada vez mais. As máximas vão chegar aos 25 graus em Porto Alegre e em Curitiba e aos 26 graus em Florianópolis. No interior da região sul do Brasil, a partir do meio da semana, com muita facilidade, a temperatura deverá ultrapassar os 30 graus. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves a terça-feira com a presença do sol em meio às nuvens e sem a previsão de chuvas. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 13 e a máxima chegando aos 27 graus. No Jornal TV Com, o comentário agora de Adroaldo Dalmas. Olá! Não é novidade para ninguém da nossa região, em especial para nós aqui de Bento Gonçalves, o fato de que a estrada, a rodovia, que leva a Farroupilha, Caxias do Sul, normalmente, reiteradamente, está um verdadeiro caos. Nos últimos meses não tem sido diferente. Para quem vai a Farroupilha ou a Caxias, principalmente no trecho entre Bento Gonçalves e Farroupilha, encontra ali o inimaginável. São verdadeiras crateras, já excederam há muito tempo poder chamar de buraco. Pessoas reiteradamente, diuturnamente, têm estourado roda, furado pneu, um verdadeiro caos. Ruim de dia, pior à noite. Esse fim de semana mesmo tive a oportunidade de me deslocar nesse trecho e, mais uma vez, ver aquilo que todos nós vemos. Um abandono completo da rodovia. Essa novidade apenas serve agora para refletir a respeito de uma outra coisa. Será que isso definitivamente é uma política do senhor governador? O grande, para ele mesmo, governador Eduardo Leite, do PSDB, que acredita estar fazendo uma grande administração, com vistas a, neste caso particular, criar em todos nós uma raiva tão grande pela estrutura rodoviária que estejamos nós de acordo, por este motivo instituído pelo caos, com os pedágios. Esse tipo de comportamento, ou seja, o abandono daquilo que é necessário para uma comunidade, no caso, a conservação de uma rodovia, parece proposital nesse momento. É a teoria do bode na sala. Não adianta tirá-lo porque o cheiro continuará lá.
No caso, aqui, o bode na sala é o pedágio. Mas não seria necessário, talvez, convencer a comunidade gaúcha da necessidade de alguns pontos por falta de condições do governo, do estado em manter as rodovias, de que se fosse terceirizar a conservação através do pedágio. Mas não. Parece que para criar o mecanismo de justificação, todos nós, motoristas, temos que sofrer para que então possamos concordar que o pedágio seja a única solução. Se vamos ter que sofrer tanto até todas as praças de pedágio terem sido concedidas, e no caso desse trecho também, acho que é tratar o cidadão, o gaúcho, se assim o for, com muito desrespeito. Afinal, não custaria, mesmo querendo instituir o pedágio, mandar o DAER ali fechar aqueles buracos. Até porque eles não apenas colocam em risco os veículos, mas a própria integridade física, a própria vida dos motoristas e dos passageiros. Mas com isso, parece definitivamente que o nosso governador do estado não está preocupado. Talvez esteja mais preocupado em justificar a necessidade dos pedágios, e aí o caos é um grande aliado. Pensem nisso e fiquem com Deus. Seguindo o planejamento da Secretaria Municipal da Saúde para o combate ao coronavírus, nesta semana, nos dias 17, 19 e 20, será realizada a testagem das pessoas que apresentam sintomas gripais. A ação ocorrerá nos bairros São Roque, Conceição e Ouro Verde, tendo por finalidade detectar a doença e rastrear os casos positivos para conter a cadeia de transmissão do vírus. Os locais escolhidos são os que apresentam mais casos ativos da doença. A unidade móvel estará das 8h30 da manhã até as 11h e depois da 1h30 até as 4h30 da tarde nos bairros, ficando disponível a pessoas de qualquer idade e que apresentem sintomas gripais como febre, tosse, coriza, dor de garganta e outros. As pessoas que apresentarem resultado positivo serão encaminhadas para o ambulatório Fast Track. Nesta terça-feira, os testes estarão disponíveis na unidade do bairro São Roque, na quinta-feira, na unidade do bairro Conceição e na sexta-feira, no Ouro Verde. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 7 pacientes internados com a Covid-19, um a mais em relação à sexta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 24 eram ocupados por portadores de outras doenças e 2 apresentavam sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 15 respiradores, 3 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 15 pacientes seguiam internados, um a mais na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Pai e filho foram presos por agentes da Polícia Rodoviária Federal, acusados de porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental. O caso aconteceu na noite do domingo na BR-470, aqui em Bento Gonçalves,
durante a ação de combate a diversos tipos de crimes. Ao abordarem um caminhão-baú com placas de Passo Fundo, os policiais encontraram 5 quilos de aves abatidas, além de armas e munições escondidas em um fundo falso do caminhão. Ao todo, foram apreendidas 2 cartucheiras, 2 espingardas calibre 32 e outra calibre 36 e mais 103 munições. Uma das armas de fogo não possuía numeração, o que caracteriza o crime de porte de arma de fogo de uso restrito. O pai de 60 anos e o seu filho de 25, naturais de Caxias do Sul, foram presos e encaminhados para a polícia judiciária junto com as armas que foram apreendidas. Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite do último sábado no bairro Municipal, aqui em Bento. Um homem de 39 anos foi alvejado com vários tiros na rua Balduino Alegrete, próximo ao mini mercado, por volta das 9 da noite. A vítima foi identificada como Leomar Alves de Quadros, 39 anos. Ele estava na rua, ao lado de um automóvel, quando indivíduos armados se aproximaram e efetuaram os disparos contra ele. 2 tiros também atingiram o veículo Celta que estava estacionado no local. Quadros foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado posteriormente para o Hospital Taquini, onde permanece internado e seu estado de saúde seguia considerado estável. E no esporte, o Esportivo venceu o Caxias por 1-0 no último sábado no Estádio Centenário em Caxias do Sul e se aproximou do G4, do grupo A8 na Série D. Agora com 12 pontos, fica a 1 ponto do Marcílio Dias e do próprio Caxias, que são os últimos na zona de classificação para a próxima fase da competição nacional. O único gol da partida foi marcado por Rafael Dumas, aos 16 minutos do segundo tempo, no Clássico da Polenta. Com a vitória, o Alviazul mantém a invencibilidade diante do Caxias em jogos oficiais, válidos por competições nacionais. Na próxima rodada, a equipe de Bento encara o Aimoré, em casa no próximo sábado, às 7 da noite. E agora no Jornal TV Com, a gente confere a entrevista da semana. Vamos conferir o bate-papo que gravamos com o deputado federal Giovanni Feltz, que esteve recentemente em visita a Bento Gonçalves. Lembrando que o nosso programa você confere também pelo aplicativo Conecta TV Com, que é válido para Android e também iOS. Vamos conferir. E na nossa entrevista da semana, recebemos hoje a presença do deputado Giovanni Feltz, em visita ao Rio Grande do Sul, em visita a Bento Gonçalves. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Fala um pouquinho justamente do parlamento atual, como é que está Brasília, o ambiente que tem sido uma semana, digamos, tumultuada, né, por causa dessa questão do distritão, essa questão toda do voto impresso. Em primeiro lugar, obrigado aí pela sua presença. Eu quero agradecer a oportunidade, Rez, de conversar contigo e os telespectadores e dizer com a maior franqueza, é costumeiro e é useiro o parlamento em Brasília, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional estar fervilhando. Mas tu tens razão, o clima aumentou bastante nesses últimos 15 dias, digamos assim. E os assuntos que estão em voga, naturalmente, é a questão do voto impresso, que foi derrubado por 229 a 218 na Câmara dos Deputados. Tem uma possibilidade de resgatar esse assunto ainda, porque em 2015 a Câmara dos Deputados votou favoravelmente a colocação do voto impresso junto com a urna eletrônica para aumentar a transparência e auditar, mas o Senado não votou, Reis. E o Senado não votando, ficou numa comissão lá. Acho que vai continuar esse movimento de pressão, de um modo geral, de parte da sociedade, daqueles que rodeiam o presidente Bolsonaro, para que, quem sabe, resgate esse assunto no Senado e possa ser votado lá na Casa Alta do Congresso Nacional. Por outro lado, foi aprovado, a maioria dos deputados gaúchos votaram favoravelmente, entre eles eu, e precisava de 308 votos, não era só ter a maioria, né? Precisava ter 308 votos, porque é uma emenda constitucional. Polêmica, absolutamente polêmica. Em relação ao assunto mais recente, diz respeito às coligações e também ao distritão. Ontem dei a votação do primeiro turno e hoje à tarde,
noite, deve definir-se a questão do distritão e das coligações nesse projeto político. Tanto num tema quanto no outro, deputado, o que na sua visão dá para a gente dizer assim, há um retrocesso, há um avanço, o que deve os deputados e depois senadores caminharem nesse tema? Na questão do voto impresso, boa parte da sociedade era favorável. Me posicionei favorável muito nessa circunstância também. E tudo aquilo que é melhor para deixar mais translúcido, mais claro, transparente, bom, não há por que contrariar. É um aprimoramento, não tem a menor dúvida, dá mais segurança para o eleitor. Então, o meu voto favorável é em função dessa circunstância também. O assunto é polêmico porque, naturalmente, todas as questões que o presidente Bolsonaro eventualmente abraça já provocam uma certa reação natural, né? E também a situação está muito conflituosa do ponto de vista político. Ao meu juízo, ao meu valor, está muito raso o debate, né? O debate político deveria ser um pouco mais qualificado, um pouco mais elevado. Mas aí nós todos somos culpados. Na questão do distritão, eu tenho a percepção de que o distritão vai ser rejeitado, hoje à tarde e noite, e imagino que as coligações que estão proibidas por lei hoje, na legislação eleitoral, vão voltar a ter possibilidade de ocorrer. Minha opinião pessoal, eu sou contra o distritão e tenho as minhas motivações para isso e argumentações, e também imagino que a volta das coligações não seria o melhor caminho a tomarmos, porque se a ideia é não coligar para fortalecer os partidos e diminuir o número de partidos, forçaria a diminuição dos partidos ao longo do tempo. Voltar com as coligações significa que nós vamos continuar com mais de 30 partidos e, quem sabe, ter mais alguns por aí. Bom, semana anterior nós tivemos um outro tema que até a eleição do presidente ele era contra e agora novamente abraçado com o pessoal do Centrão. Isso não pode trazer desgaste para ele numa tentativa de reeleição? Qual é a sua visão sobre esse abraço ao Centrão? Muitas vezes formou-se um grupo chamado Centrão e é um volume bastante significativo de deputados que parlamentares fazem parte. E nas últimas 3, 4, 5 legislaturas, quem foi presidente muitas vezes vai ter que dançar um pouco essa música. Porque senão... A gente sabe que precisa do parlamento para aprovar muitos projetos. Aí que está. Eu te confesso que a avaliação popular, a consciência das pessoas, de um modo geral, o Centrão produz efeitos nem sempre dos mais elogiáveis, digamos assim. E também age em uma postura nem sempre as mais adequadas do ponto de vista ético, digamos. As pessoas fazem esse comentário e esse juízo, mas também precisa ter maioria na Câmara dos Deputados e no Senado para aprovar os projetos. Então, entre a cruz e a espada, muitas vezes a situação fica um pouco conflituosa. Mas tu tens razão na tua provocação e pergunta, Regis. É que isso pode gerar um desgaste para ele. Com certeza deve gerar algum desgaste nas eleições do ano que vem. E o presidente ajuda, sob certa maneira, ajuda um pouco, porque ele tensiona demais, ele dá muitas declarações polêmicas. Olha, se de repente não falasse tanto, ficasse um pouco mais calado, quem sabe nós teríamos avançado mais e o governo hoje pudesse estar, e a própria figura do presidente, ainda melhor avaliado, digamos assim. Certo. Bom, deputado, para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista da semana, falar um pouquinho da sua visita à capital do vinho, né? Como não vir a Que não é a primeira vez. Não, claro que não. Com frequência tenho vindo aqui, não só enquanto a representação que exerço como deputado federal, já em alguns mandatos, mas tinha que vir aqui também para rever amigos e companheiros e estabelecer também outras relações e outras amizades com lideranças políticas, comunitárias, sociais e empresariais aqui da região de Bento Gonçalves, da região dos vinhedos como um todo. Eu, como deputado, tenho procurado auxiliar inúmeras entidades e também carregar recursos para muitos municípios para utilizar as emendas parlamentares em investimentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas e vou continuar a fazê-lo, até porque é uma obrigação minha procurar representar de forma condigna todo esse eleitorado em Brasília como deputado federal e, tanto quanto possível, acompanhar seus pleitos lá na capital federal e, eventualmente, carrear, colocar alguns recursos para serem investidos por aqui. É o que eu estou fazendo. É uma forma de prestar contas, porque não vale aparecer só no mês da eleição, né? Tem que vir um pouquinho antes, né? E a pandemia nos estreitou um pouco esse espaço. Mas que bom que eu pude conversar com pessoas particular e pessoalmente, e que ótimo poder te conhecer,
ter a oportunidade de conversar contigo, com os telespectadores, e tomara que a gente possa se encontrar múltiplas vezes. O fato é que feliz estou em estar aqui numa região absolutamente diferenciada do cenário do desenvolvimento, da rigidez da atuação das suas lideranças, e especialmente da qualidade de vida que vocês construíram aqui. Fantástico, fantástico. Exemplo para todo o Brasil, eu não tenho a menor dúvida, mesmo com os problemas que certamente devem ter. Sempre tem, né? Sempre tem. Por outro lado, feliz ainda mais de poder compartilhar uma história política que eu venho construindo com tanta gente há tanto tempo. Fui 12 anos vereador em Campo Bom, fui 3 vezes prefeito da cidade, 3 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal. Tive o privilégio e a honra de ser secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul num momento muito desafiador do governo Sartori. E que bom, não deve ter sido fácil. Nem um pouco, foi bem difícil mesmo, mas prazeroso, aprendi bastante. E que bom poder conversar contigo. Tomara que nos encontremos mais vezes. Muito obrigado. Tá certo, deputado, agradeço a sua participação, que está numa próxima oportunidade a gente volta a se encontrar para fazer mais um bate-papo. É o que eu espero. Tá certo. Essa, então, a participação do deputado federal Giovanni Feltz, participando aqui com a gente na nossa entrevista da semana aqui do Jornal TV Com. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta segunda-feira, 16 de agosto. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você baixando o aplicativo Conecta TV Com, confere a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!